Olá! Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais sobre os conceitos básicos do fundo imobiliário. Então, como ele funciona, para o que você precisa olhar, quais são os diferenciais dele, como que na prática é a dinâmica de negociação disso, riscos, rentabilidades. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com foco em quem nunca ouviu falar, tá? Só que se você já ouviu falar, se você já está habituado, não se preocupe também, porque a gente vai ter uma curva de evolução ao longo dessa aula e ao longo das próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Fundo imobiliário. O que seria o fundo imobiliário? Imagina que atrás de mim ali existem alguns prédios, né? E o fundo imobiliário te expõe ao mercado imobiliário. Só que ao invés de você pegar, por exemplo, 500 mil reais, 1 milhão de reais e comprar um apartamento, né, ou uma casa, ou um andar, sei lá, ou um conjunto comercial, ao invés de você pegar e desembolsar um dinheirão para comprar uma única coisa aqui, o fundo imobiliário, ele pega o interesse de várias pessoas que querem se expor ao mercado imobiliário e junta o dinheiro dessas pessoas em um fundo. E esse fundo é chamado de fundo de investimento imobiliário, porque todo esse capital vai ser utilizado para comprar uma série de coisas dentro desse mercado. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente tem a possibilidade de não necessariamente comprar um único imóvel, mas a gente compra às vezes um prédio inteiro, igual aquele prédio ali atrás. Né? Só que a gente não tem dinheiro para comprar um prédio inteiro. Então a gente compra uma cota desse fundo imobiliário, a gente compra 2 cotas, 3 cotas. Então a gente compra uma parte desse fundo imobiliário, tá? A gente compra cotas disso. Então quando esse imóvel distribuir rendimentos, a gente vai receber algo proporcional. Então se o imóvel tem 100% aqui e você comprou 10% desse fundo imobiliário, se ele for distribuir R$ 10 de lucro, você vai ficar com R$ 1, certo? Que você vai ter uma proporção disso. Então a dinâmica do fundo imobiliário é mais ou menos essa. Agora, como que eu negocio, como que eu compro cotas de um fundo imobiliário? Como que eu pego mais informação? Bom, os fundos imobiliários eles são negociados no ambiente da Bolsa, no ambiente da B3, da BMF Bovespa. Então, na prática, você vai abrir o seu home broker, você vai escolher o seu fundo imobiliário, vai clicar nele, clicar em comprar e vai preencher o valor que você quer aplicar. Você quer aplicar R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000, você que vai escolher, tá? E aí você pode vender também através da BMF Bovespa, tá? A partir do momento que você compra esse fundo imobiliário, você já começa a ser elegível para receber os rendimentos, para receber qualquer evento que venha acontecer, tá bom? Então o fundo imobiliário funciona dessa forma. Só que agora que a gente entendeu mais ou menos a dinâmica do fundo imobiliário, como que você distingue um fundo imobiliário de outros? Porque não existe só um tipo de fundo imobiliário. Isso é muito importante para você poder fazer as suas análises. Porque imagina, se você vai comprar um fundo imobiliário que compra lajes corporativas, né? Ou se você vai comprar um fundo imobiliário que compra galpões logísticos, as características são muito diferentes. Né? Os inquilinos são muito diferentes, os contratos são diferentes, as rentabilidades são diferentes. Tá? Então você precisa entender quais são os tipos de fundos imobiliários que existem. E principalmente você deve focar em 3. Tá? O primeiro é o fundo de renda ou fundo de tijolo, que a gente chama. Esses fundos eles têm um objetivo de te gerar rendimento, de te gerar renda através dos aluguéis. Tá? Então, qual que é o foco desses fundos? É comprar de fato imóveis, de comprar lajes corporativas, de comprar tudo que vai gerar uma renda mensal para você. Só que dentro desse tipo de fundo você precisa tomar muito cuidado porque ele está exposto à economia, aos movimentos econômicos. Então se a economia está bombando, vai ter muita gente querendo alugar todos os ativos desse fundo imobiliário. Esse fundo tem um prédio que tem vários andares, o movimento econômico está bombando, o PIB crescendo, as empresas expandem. Elas contratam mais gente, então elas precisam alugar outros lugares. Tá? Então, você vai ter muita gente alugando seus imóveis. Agora, se o mercado está em crise, você vai ter uma taxa de ocupação um pouco mais baixa. Tem empresa que quebra,
tem empresa que corta funcionário, entrega lajes, entrega os seus imóveis. Então, se você quiser algo focado em renda, você tem que ter em mente que você não pode projetar um melhor cenário sempre, porque é algo cíclico. Por outro lado, você tem os fundos de títulos e valores mobiliários. Então, eles estão expostos ao mercado imobiliário, mas de outra forma. Então, quando você investe nesse fundo imobiliário, geralmente eles pegam esse capital e investem em CRI, e investem em títulos ligados ao mercado imobiliário, ligados ao IGPM. Então, a característica é um pouco diferente, tá? Você tem outros tipos de risco para se considerar. Porque se você investe em um CRI, você vai ficar exposto a um risco de crédito. Se do outro lado a empresa não pagar, a empresa do outro lado ela pode quebrar. Tá? Então você pode não receber esse dinheiro do CRI e ter um prejuízo grande no seu fundo imobiliário. Por outro lado, você acaba tendo um pouco mais de estabilidade. Tá? Então é uma característica um pouco diferente. Então você tem os fundos de tijolos ou de renda e você tem os fundos de títulos e valores imobiliários. Só que você tem também uma terceira categoria, que é o fundo híbrido. O fundo híbrido, ele mistura tudo isso. Então ele permite também uma gestão um pouco mais ativa, de quando você acredita que o ciclo econômico vai ser positivo, o dinheiro é migrado para lá. Quando você acredita que não, você, eu digo gestor, né, acredita que não, poxa, você pode pegar alguns títulos ligados ao mercado imobiliário. Então você tem que tomar muito cuidado com qual tipo de fundo você compra, porque você não pode comparar um fundo de renda com um fundo de tijolo. Eles têm características diferentes. Então você não pode considerar que esse seu fundo foi melhor do que esse se eles são duas coisas diferentes. É igual eu comparar ações com renda fixa. Não faz sentido também. Agora, o que você precisa ter em mente? Isso daqui sempre que você for comprar um imóvel que envolva inquilinos. Você precisa entender qual é a taxa de vacância desse imóvel. A taxa de vacância é o seguinte, é a taxa de espaços vagos. Né? Então você investe em um fundo imobiliário que tem um prédio que tem 10 andares. Desses 10 andares, todos estão ocupados. Legal, você vai receber um rendimento bacana. Agora, se esse imóvel começa a ser desocupado e agora 5 andares entregaram os apartamentos ou, enfim, os imóveis, o que significa isso? Significa que o rendimento desses 5 inquilinos vão ser distribuídos para todos os donos, os proprietários das cotas. Então, o que deve acontecer? Você vai receber metade da rentabilidade que você já recebia. Tá? Então, a taxa de vacância é muito importante. Por isso, você pode olhar para o prazo dos contratos que o fundo imobiliário tem com os inquilinos. E parece algo novo, mas quase todos os imóveis grandes hoje são propriedade de um fundo imobiliário. Tá? Então, se for na Faria Lima, você tem muita coisa. Enfim, você tem coisa na Berrini, você tem coisa na Paulista, você tem coisa em muitos lugares diferentes. Agora, vamos diferenciar um fundo imobiliário de um imóvel de fato. Uma grande diferença é o valor inicial. Então, se você quer investir em um imóvel, geralmente você precisa desprender um grande capital. Em um fundo imobiliário, já é um capital um pouco menor. Você pode investir com R$100, às vezes com R$500, R$1.000. Né? O valor mínimo para você aplicar é muito menor. Então, isso daqui permite que investidores iniciantes ou com pouco capital consigam entrar no mercado imobiliário, coisa que não era possível há um certo tempo atrás. Um outro ponto interessante é o imposto de renda. Quando você compra um imóvel e tem um inquilino morando lá e te pagando aluguel, você vai pagar imposto sobre o seu rendimento. Né? Você vai pagar um imposto e muitas vezes um imposto alto. Então, de 12 meses de aluguel, às vezes 2 meses que você recebe são só para você pagar os impostos referente aos outros 10 meses. Tá? Em um fundo imobiliário, o rendimento que você recebe já é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física. Tá? Então, o dinheiro que você recebe na conta é livre já. Então, pô, isso aqui já dá um upside gigantesco para você. Tá? Só que não se engane que o rendimento que você recebe na conta é líquido. Mas se você comprar uma cota de fundo imobiliário por R$100 e vender por 110, você vai pagar imposto sobre isso. É só sobre os rendimentos, que seria o equivalente ao aluguel, que você não paga. Outro ponto importante é a liquidez para a saída. Então, se você compra um imóvel de 1 milhão, pô, você conhece alguma história de alguém que tinha muito dinheiro em imóvel, precisava vender e não conseguiu? E aí precisou vender muito barato?
ouviu ou imaginou? Isso é que acontece no mundo dos imóveis, porque é muito difícil da noite para o dia você achar alguém para comprar o seu imóvel com um valor muito alto, tá? E além disso tem toda uma burocracia para você transferir as coisas, certo? Então você tem pouca liquidez. Agora, em um fundo imobiliário, você tem uma liquidez muito mais alta. Você pode ir lá na bolsa, no seu home broker e você vende, quase que no mesmo dia. E aí demora 3 dias para entrar o dinheiro na sua conta, que é o prazo da liquidação. Mas é muito mais rápido. Então a sua liquidez é muito superior em um fundo imobiliário. A burocracia é outro ponto de atenção. Porque quando você vai comprar imóvel, quem já comprou sabe como é. Só vai precisar se preocupar com escritura, para ver se está tudo certo, pegar documentação, advogado, assinar contrato, IPTU, é muita coisa, é muita complicação. Aí tem que pensar na conta do condomínio, água, luz, etc. Sei lá, goteira, sabe? Você precisa pensar em muita coisa. Agora, em um fundo imobiliário, você não precisa de nada disso, porque tem um gestor cuidando de tudo isso lá. Você investe na cota e pronto, acabou. É muito mais simples. É muito mais simples. Então, a burocracia é bem diferente, tanto na compra quanto na venda. Outro ponto interessante também é o reinvestimento. Se eu tenho imóvel alugado e eu recebo lá R$5.000 de aluguel por mês, eu posso pegar esses 5 mil e reformar um banheiro e alugar esse imóvel por um valor maior no mesmo dia? Eu não posso. Eu não posso, né? Obviamente, isso não vai acontecer. Agora, se eu pegar esses R$5.000 e reinvestir em cotas do meu fundo imobiliário, no mês seguinte eu recebo mais, certo? Então, o reinvestimento é uma coisa que pode ser feita no fundo imobiliário e no imóvel é muito difícil. É muito difícil isso acontecer. E, para finalizar, eu acredito que a gestão profissional também seja um diferencial. Porque tem muita gente no Brasil que, mesmo querendo se expor ao mercado imobiliário, nunca comprou imóvel, nunca lidou com todos os problemas que ocorrem, que existem, né, na compra de imóvel, e os riscos inerentes a esse mercado. Então é muito difícil a gente lidar com esse tipo de coisa. Agora, um gestor profissional já está acostumado a lidar com isso o dia inteiro. Quando a gente investe em um fundo imobiliário, a gente está delegando a gestão a um gestor profissional. Então a escolha desse gestor também é importante para o futuro do seu fundo imobiliário. Tá bom? Então, por causa desse conjunto de coisas, o fundo imobiliário acaba sendo algo tão atrativo para o investidor pessoa física. Espero você na nossa próxima aula.